Quantos sabem que Jesus está voltando? 5%? Quantos sabem que Jesus está voltando? Se teu irmão do lado não deu aí, você dá um tapão nele, fala amém, em nome de Jesus. Eis que aqui vos digo, esse é o slide? Está o slide? É? Bom, vocês vão passando aí, 4 versículos que eu coloquei, eu acho que vai ficar, não vai dar certo o slide pelo tamanho, né? As fotos que eu passei, essas? Eu passei fotos. Não chegou? Está no grupo da mídia, o pastor Júlio disse aí. Se tiver, vai ficar melhor, porque eu quero que o pessoal tire foto aí, tá bom? Mateus capítulo 24, versículo 3, enquanto ela coloca ali, diz a palavra do Senhor: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eu já falei, já deixei claro aqui a minha idade, 51 anos, não dá para esconder mais. Eu cresci na igreja, e eu cresci ouvindo Jesus está voltando, então talvez seja esse o pensamento seu, Jesus está voltando, mas eu ouço isso há muito tempo. O que você vai ouvir hoje, eu prometo para você que vai mexer com você, porque você vai saber quanto perto nós estamos, amém? A palavra de Deus também diz em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Também diz em 25, 13 de Mateus: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Versículo 24, 43 de Mateus também: portanto, vigiai, estai atentos. Essa palavra vigiar é estai atentos, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, que a tua palavra venha a ser penetrada, Senhor, em cada coração, em cada mente, e que venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trazer uma revelação profunda, e que desta mensagem, desta pregação, eu declaro aqui, Senhor, em todo esse auditório, pregadores do teu evangelho, em toda esta cidade e municípios vizinhos, pregando e anunciando: Maranata, Jesus está voltando. Amém. Quantos concordam comigo? Amém. Conseguiram as fotos? Estão vendo lá, né? Pode soltar se você puder. O que nós precisamos para vigiar? Qual é o nosso papel? O que nós temos que fazer? E enquanto eles vão colocando, eu vou lendo aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 6, 25, dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esses são versículos que eu coloquei, versículos chaves que eu possa colocar para que nós possamos nos ajudar a estar atento. É muito simples eu dizer: estai atento, Jesus está voltando. Mas o que é que eu posso fazer para que eu possa estar atento? Qual é o meu papel como igreja? Nós cremos em Jesus. Você está aqui hoje porque você crê em Jesus. Você deseja que os teus filhos conheçam o caminho, porque já é bíblico. Salmo 37, eu estava lendo há 3 dias atrás, Davi falando: fui moço e já sou velho, e eu vi o Senhor cuidando do povo. E eu posso dizer isso. O Senhor cuida daqueles que cuidam da palavra. Nós vemos a bênção do Senhor, Salmo 28, 128 é na minha casa, é na nossa casa. Ou seja, nós sabemos que há uma bênção em servir ao Senhor. Mas atrás de todas essas bênçãos existe um arrebatamento. E a pergunta é: quando é que acontecerá esse arrebatamento? E o que eu posso fazer para estar atento? Veja bem comigo. Você encontra na palavra de Deus que ninguém sabe a hora e nem o dia. E aquele que vinha dizer a hora e o dia entrou numa heresia. Sim ou não? Amém? Porém, você não encontra na Bíblia que ninguém sabe o mês nem o ano. Isso traz um ponto, porque nós vemos os discípulos em particular com Jesus dizendo: quando acontecerão essas coisas? Então nós temos sinais e sinais e sinais. E se eu ficasse aqui 3 meses, nós ia fazer um estudo sobre isso. Aí você diz: pastor, você ia falar o mês e o ano? Eu digo: não, claro que não.
Mas eu quero que nós venhamos entender quão próximo está a vinda de Jesus. Porque como cristãos, como filhos de Deus, nós podemos entender quão próximo nós estamos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar atento. Diga comigo, ficar atento. O cristão é chamado para andar no Espírito, né? Você vai encontrar em Gálatas a passagem explicando sobre a concupiscência da carne e o fruto do Espírito. O que gera o Espírito Santo em mim e o que gera os frutos dessa carne. Qual é essa carne? E aí, para vencer tudo isso, eu preciso andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, eu preciso fazer algumas coisas. E sim, anos e anos vivendo na igreja, eu pude ver que a igreja mudou muito. E coisas boas aconteceram. Porém, existem algumas coisas. Nós moramos 26 anos nos Estados Unidos e pessoas me perguntam qual é o prato predileto, porque lá tem restaurante de todo jeito. E eu digo, para mim ainda é o feijão com arroz. Existem coisas que não mudam. E dentro do cristianismo existem coisas, diga ao teu irmão, que não muda. E uma delas é orar, jejuar, congregar. São coisas que não mudam. Vamos pegar confirmação na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim, tu porém, quando orares. Jesus não está dizendo se você orar, mas é quando você orar. E ele explica que tipo de oração que nós temos que fazer. No versículo 16 do mesmo capítulo, quando jejuares, ou seja, não é se jejuar. O jejum, ele faz parte da vida do cristão. A oração, ela faz parte da vida do cristão. Pastor, eu oro na igreja, sim, e glória a Deus por isso. Mas é diferente quando você tem o teu altar de oração na tua casa. O altar de oração no teu quarto. Eu moro hoje num apartamento no 20º andar e eu tenho um balcone de frente para o mar. As pessoas me visitam e eu digo, esse aqui é o meu quarto de oração. Eu vou orar ali, o sol ainda não deu bom dia para o mundo. Eu estou orando e o sol está vindo. É o meu momento de oração, meu pessoal com ele. Nós não podemos conseguir vigiar se não oramos. Não conseguiremos manter uma vida de oração sem um jejum. É uma prática do cristão. Então a igreja precisa entender que muitas coisas mudaram. Mas o feijão com arroz não pode mudar. Continua a mesma coisa. Eu digo que oração é a melhor terapia que uma pessoa pode ter. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós sabemos que 40% do povo deixou de congregar pós-pandemia. 40% do povo desistiu hoje de igrejas. E aí se tem um comentário que nós podemos servir ao nosso Deus na nossa casa. E a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Congregar é um versículo bíblico. É bíblico congregar, estar aqui congregando. Pastor, eu congrego através da internet. Não há nada errado de ouvir uma mensagem, mas nós precisamos de uma família. Nós precisamos de um povo, nós precisamos estar unidos. E eu tenho muitos amigos de vários lugares e esses dias eu estava conversando com um professor budista e ele falou para mim, você não crê em ciências quânticas? E eu digo, quem disse que eu não creio? É só que eu tenho outro nome. Você chama ciências quânticas, eu chamo a bênção do Senhor. Porque a ciência quântica, ela contagia o teu campo em volta de você. Eu digo, eu vejo o meu campo contaminado de bênçãos, cheio da presença de Deus, porque eu tenho a bênção do Senhor. E quando você está na igreja, você está unido com o teu irmão, você está dentro do ciclo de bênção da vida dele, da família dele. As tuas crianças agora estão lá, junto, crescendo. Olha para o teu irmão e diga assim, a igreja é necessária. É interessante que eu sempre quis morar perto da igreja. Trabalhar eu vou todo dia. Mas quando eu escolho o local para morar, eu quero morar perto da igreja. Sabe por quê? Porque para o trabalho você pode morar longe, pode estar chovendo, mas você vai. Mas para a igreja, às vezes a gente coloca dificuldade. Por isso, hoje eu queria sair daqui e nós fazermos um agreement, em inglês, um acordo.
precisamos congregar. Olha para esse irmão do seu lado, faz favor para mim. Vê se ele está dando um sorriso aí. Esse camarada aí precisa de você. Essa pessoa precisa de você. E eu não estou dizendo se tornar um fanático, não é nada disso não. Eu sou contra a religião. Porque a religião, o papel da religião é religar com Deus. É um relacionamento. O reino de Deus é estabelecido por relacionamento. Eu preciso me relacionar com Ele e com os meus irmãos. Amém? O arrebatamento, acharam as fotos? Conseguiram? Então coloca para mim. Fazendo um favor. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: não obstante, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E dentro dessa tese você pode entender, com números, olhando para a palavra de Deus, o quão próximo nós estamos. Eu poderia ficar aqui um sábado inteiro falando de sinais para vocês. Sinais que estão acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo ponto por ponto, vírgula por vírgula, em todas as áreas. Mas hoje o meu papel aqui é trazer um despertamento. Essa igreja é abençoada, e eu estou certo disso, e eu sei que a bênção do Senhor está nessa cidade. Para mim é um sinal, é uma comprovação, tem uma pessoa que representa a cidade, está aqui, buscando a bênção do Senhor. Mas nós precisamos um despertamento. E quando se fala da vinda de Jesus, muitas vezes se cria um temor. Por quê? É aquele temor que diz assim: pastor, eu não posso ouvir falar nisso. Não, a vinda de Jesus é alegria, é a melhor mensagem da igreja. Veja bem, tudo, pastor, os jovens solteiros falaram comigo assim: pastor, eu não casei ainda, ora para Jesus segurar lá porque eu preciso casar. Todas as promessas se cumprem na vinda de Jesus. Deus falou que eu iria prosperar. Deus falou que eu iria cruzar oceanos. Todas as promessas se cumprem na vinda de Jesus. Até a do casamento. A mensagem da vinda de Jesus, ela causa uma urgência. A mensagem da vinda de Jesus, ela traz temor. Vamos lá. Vamos olhar comigo. Vocês podem bater foto, porque eu não vou falar de tudo, né? Num piscar de olhos, eis que vos digo, um mistério. Paulo praticamente, ele quase conta aqui, né? Um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis, e nós seremos, eis que vos digo, um mistério. Paulo quase conta, mistério. Num piscar dos olhos, dormir não se refere à morte de um túmulo. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar. E nós não vamos preceder a eles. Será o grande dia da grande união. Será o grande dia de vermos as pessoas. Nós cantávamos um hino muito antigo que dizia: lá verei meu pai, lá verei minha mãe. Será o dia da unidade, será o dia da grande festa. E olha, ali não vai ser um prefeito humano, ali não vai ser um governo humano, um presidente humano, por mais que os homens sejam bons aqui, mas ali vai ser o governo de Cristo. E é tão interessante que aqui a gente corre atrás do dinheiro, mas lá a gente vai pisar em cima do ouro. Eu trabalho com uma companhia que faz portões. E eu fico imaginando ali, eu estava lendo um texto, um portão só, um portão, uma pérola. E eu digo, que design é esse? Os carros de fogo. Ali a Bíblia diz que não vai haver mais ranger de dente, não vai haver mais choros, lágrimas. Esse é o dia, o grande dia que a igreja espera. Pode ir passando, filho. Você pegou na ordem? Pode ir passando, um a um. Podem bater fotos. Lucas 18, aqui você tem vários notas. Quem é que vai subir? Quem é que está pronto? Um remanente. Remanente em espanhol. Remanescente. Remanescente. Porque haverá uma apostasia em massa. Escute o que eu vou dizer para vocês. Tem muitas coisas vindo aqui atrás.
até 2030, os jovens vão sofrer um grande ataque de uma grande perversão sexual. Pais, orem pelos seus filhos, jejuem pelos seus filhos. Eu fiz uma reunião com os jovens e eu perguntei a eles, qual é a maior dificuldade hoje, nos dias de hoje, para vocês servir a Jesus? E quem respondeu foi meu próprio filho, dizendo, pai, nós temos muitas opções, as opções se multiplicaram. Jesus está voltando e o povo está distraído, e nós precisamos acordar para tudo isso. Porque da mesma forma que nós estamos acelerados para a vinda de Jesus, também há um aceleramento terrível no mundo. E aonde nós vamos estar protegidos, vigiando, orando, jejuando, congregando, ajudando o irmão. Olha, você está fraca, mas eu vou aqui, eu estou com você. Não, você não, onde é que está? Como é que é seu nome, meu filho? O Pedro. Ah, vamos buscar o Pedro. O Pedro não veio hoje. Isso é igreja. As bênçãos que nós temos, que nós recebemos do Senhor, são para o reino de Deus. A minha vida é me gastar para o Senhor. Graças a Deus eu tenho 3 dons da minha vida reconhecidos, e hoje eu reconheço. Antigamente eu não falava isso, mas hoje eu falo, porque seria uma hipocrisia não reconhecer. Tenho o dom da prosperidade nas minhas mãos. Já orei por várias pessoas e foram muito abençoados. Curas, mas o maior deles que eu tenho, que eu fiquei agraciado de ouvir, me senti feliz de ouvir, é o dom do amor. E o dom do amor tem que estar na igreja. Igreja do Senhor, se nós amamos os próximos como a nós mesmos, nós temos um grande trabalho. Há uma urgência na igreja em anunciar a vinda de Jesus. Passa para mim. Pode tirar o seu celular, bate foto. Pode ir passando, filha. O arrebatamento da igreja, quem serão arrebatados? Como ocorrerá o arrebatamento? Aí você tem textos bíblicos de tudo. Aqui tem estudo, irmãos, de muito tempo. Amém? O que acontecerá após o arrebatamento, os 7 anos de tribulação. Quando isso acontecerá? A Bíblia fala que nem sabe o dia nem a hora. Mas tem pessoas, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e mais de 50% de cristãos não acreditam mais no arrebatamento. Se como tudo, desde o início está voltado ao arrebatamento. Deus nos preparou para esse dia. Esse é o grande dia, que Deus vai nos separar desse mundo e nós vamos viver com o Senhor. E eu pergunto para você, o sangue de Jesus é suficiente para pagar todos os teus pecados? Sim ou não? O sangue de Jesus é suficiente para pagar todos os pecados de toda a tua família? Sim ou não? O sangue de Jesus é suficiente para pagar todos os pecados da cidade de Fernandópolis? Nós temos um trabalho a fazer, anunciar o Evangelho. Próximo slide. Veja bem, profecia de Pedro é 1000 anos, para um dia para 1000 anos, amém? Quantos dias Deus levou para fazer a terra? 6. Quantos 1000 anos são? 6.000 anos. E no 7º, ele colocou uma rede lá atrás do quintal dele e foi tirar uma pestana. Sim ou não? Amém? Significa o milênio, ok? Então vamos comigo nessa conta, olha lá comigo. 4.000 anos de Adão a Cristo. E 2.000 anos é a era do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo desceu na igreja? Atos capítulo 2. Capítulo 1, versículo 1 a 11, Jesus dá suas últimas palavras. E aquele famoso versículo diz assim aos discípulos, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Jesus não vai, por favor. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode descer. Mas da mesma forma que eu estou indo, vocês vão me ver descendo. E quando Jesus faz, 11 dias depois, os discípulos estavam reunidos. E aí quem chegou? Quem chegou? O Espírito desceu em Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 2, os que estavam presos naquela casa, orando e preocupados porque eles seriam talvez presos. Jesus havia sido crucificado e eles eram os discípulos de Jesus. A cidade estava à procura daqueles que andavam com Jesus.
E eles estavam amedrontados, mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles saíram em um momento de festa, que era chamada festa do Pentecoste. E nessa festa eles saíram como bêbados e começaram a falar em línguas nas ruas e anunciar o Evangelho, e ali começou a propagação. Então o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, amém? Quantos anos Jesus morreu? Vamos lá, tem bastante gente aqui, eu não sei quanto, mas quantos anos Jesus morreu? 30? Ok. Que ano nós estamos? Vamos lá, gente, estou fazendo pergunta fácil, de primeira série. Que ano nós estamos? Quanto é 2025 menos 33? Hã? Tem gente que fugiu da matemática, né? Nós podemos ver para as 3 grandes festas judaicas, Páscoa, Pentecoste, Festa dos Tabernáculos. Você pode fazer um estudo sobre isso, ok? O último 1000 é o milênio. Vai para o outro slide para mim, por favor. Pode bater foto se quiser, eu já falei sobre ele. Pode ir para o outro. O arrebatamento, saiu um pouco da ordem, mas tudo bem. Som poderoso. Em que tempo nós estamos? Tempos de abalos, tempos de separação da igreja, joio e trigo, tempos de grande apostasia, tempos de influenciados por forças demoníacas, sobrenaturais. Esses são os tempos que nós estamos. Também é o tempo do grande avivamento da igreja, porque a Bíblia diz que o último avivamento será o avivamento. Amém? Vamos lá, próximo. O arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento não aparece no Novo Testamento, mas é um fato descrito de outra forma. A expressão ser arrebatado, harpazo, significa tomado à força. Próximo. Vamos lá. Agora eu vou ajudar vocês com a matemática, para quem fugiu da escola. Festas, quais são os cálculos que nós podemos usar hoje para fazer esse cálculo? Festa do Senhor, a palavra de Deus e o Espírito. A palavra do Senhor é conhecida como a palavra Logos. A palavra do Espírito Santo é conhecida como a palavra Rema. Eu sei que essa é uma igreja que está muito bem instruída. O pastor Júlio é um professor. Aliás, é o meu professor também. Festa do Espírito dura quanto tempo? Quanto? 2000 anos. Porque de Adão a Cristo foram 4. Mais 2000 anos, nós encerramos o ciclo de 6000 anos, certo? Vamos lá? Calendário romano 2025. Pedro disse 1000 anos para Deus como um dia. O verdadeiro calendário começou com a chegada do Espírito Santo. 25 menos 33 dá quanto? 2025 menos 33 dá 8 anos. Estão aqui comigo? Só que se perdeu entre 3 a 5 anos. E não se sabe se para mais ou para menos. Estudiosos dizem que se perdeu entre 3 a 5 anos. Quando você olha para o calendário, você vê que se vai completar esse ciclo. E se nós olhássemos hoje, talvez nós teríamos, se for para mais, nós teríamos entre 11 a 13 anos. Se for para menos, nós temos 4, 5 anos. Olha para o teu irmão e fala, Jesus está voltando. Eu não sei o quanto isso te toca, o quanto isso mexe com você. A Bíblia diz, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu. Muitas pessoas, muitas vezes me perguntam, pastor, me dá uma dica, eu quero ser abençoado, eu quero prosperar financeiramente, eu quero crescer. E eu digo, é muito simples a dica. Aprenda a dar. Porque o segredo da prosperidade é dar. E eu tive que aprender isso de uma forma meio esquisita. Mas eu tenho comigo no meu coração, preguei agora aqui para quase 7.000 pastores em Brasília, 2 anos atrás, e falei sobre a honra. A honra, quando aquilo que você honra, você atrai. E uma forma de crescermos é você aprender a honrar. Então, como eu levo as minhas finanças hoje? 1/3 de tudo que eu ganho é para a herança dos meus filhos. 1/3 de tudo que eu ganho é para viver do melhor. Irmãos, eu não economizo comigo. Eu vivo bem, graças a Deus. Dentro do meu, não é aquele extravagância. Alguém está me entendendo?
Porque tem gente que tem tão rico, que só tem dinheiro. E muitas vezes sempre vive na miséria, mesmo com muito dinheiro. E chamando isso de humildade. Isso não é humildade. Então 1/3 do que eu ganho é para investir no reino, 1/3 é para a herança para meus filhos, e 1/3 é para mim viver e comer do melhor. E eu vou dizer para você, tem dado certo. Porque o meu tesouro não é aqui. A igreja nasceu dentro da nossa companhia. Como vocês já escutaram, eu nunca queria ser pastor, mas não é a minha vontade, é a dele. O que eu quero dizer para vocês é que a vinda de Jesus está tão próxima. E se nós olharmos Salmo 90:10, fala sobre 70 a 80 anos o vigor. E o que o Israel significa? Israel fala sobre... Israel representa a igreja. E nós estamos agora, dentro do calendário judaico, no ano de 77. Israel está com 77 anos de idade, quase completando 80 anos. Isso é mais um sinal que Jesus está voltando. E eu poderia ficar um dia aqui passando para vocês. Isaías 66:8 diz a palavra do Senhor: quem já ouviu tal coisa? Quem já viu coisas como essas? Pode uma terra nascer num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Isso aqui foi 700 anos antes de Cristo. E se cumpriu agora, 77 anos atrás. E vocês viram que potência que está se tornando Israel. E agora a guerra que está acontecendo toda lá. Ezequiel 37:21-22 diz: assim diz o Senhor, eis que tomarei dos filhos de Israel dentre de todas as nações para onde foram, e os congregarei. Os judeus estão voltando à sua terra. Eu moro nos Estados Unidos, é cheio de judeu. E está todo mundo voltando para as suas terras. Os sinais que nós temos são evidentes. E eu agradeço a Deus por todas as bênçãos que Deus tem plantado na sua vida. Mas faz um favor para mim, pega o ombro do seu irmão aí, chacoalha ele e fala: Jesus está voltando! Desperta! O que nós queremos desse mundo? Nós somos os atalaias de Cristo. Aonde nós vamos, nós temos que estar gritando: Ele está voltando, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com tudo que nós temos. Pastor Júlio, para mim, eu viajo e vou em tudo quanto é lugar, eu acabei não falando isso, mas quando eu venho aqui, eu sempre venho com as pernas tremendo, porque ele é um professor para mim, é um mentor para mim. É um grande estudioso da palavra de Deus. Um homem que tem temor a Deus, e que obviamente tem muitos defeitos, claro que tem. Mas ele continua o trabalho dele, separando homens de Deus. E eu lembro uma vez que ele falou para mim, eu acho que isso não é segredo para ninguém. Ele falou: pastor Joshua, não me chama mais de pastor, eu não quero mais pastorear. Eu falei: enquanto tiver fôlego na minha boca, você é o meu pastor, e eu vou te chamar de pastor, sim, porque tu vai ter uma grande igreja. Só que muitas vezes a gente está muito mimados. Diga comigo, mimado. Olha para o irmão do lado e fala: mimadão. Fala aí, mimadão. Encerro em 5 minutos. Eu vou embora dessa igreja porque me trataram mal. Ai, pastor falou isso comigo. Diga comigo: o sangue de Jesus tem poder. Distrações. Eu lembro um dia que o pastor brigou comigo feio, porque eu falei uma coisa certa, mas na hora errada. Naquele dia ele me deu uma lição: fala a coisa certa na hora certa. E eu fiquei emburrado, fui para casa triste, mas não levantei a minha voz para ele. E 2 dias depois ele veio me procurar, ele falou: estou te ensinando. Eu falei: eu estou recebendo, só que dói, né? Os remanescentes do Senhor não são mimadinhos. Eu escuto o pastor falar toda vez.
Eu não sou pessoa de oferta. E eu falava isso também, eu não sou pessoa de oferta. Até que um dia uma pessoa foi na nossa igreja, um apóstolo da África. Eu quero abençoar a vida de vocês e encerrar. Escuta o que eu vou falar para você. Esse apóstolo da África, próspero, um homem muito próspero. Ele veio ministrar na nossa igreja e supostamente ele ia pregar. E aí, num momento, ele falou assim, olha, não falei nada com o teu pastor, mas Deus falou no meu coração, e eu quero levantar aqui 10 pessoas com $10 mil. E eu falei, Jesus querido. E eu coloquei a cabeça para baixo assim, e eu digo, meu Pai do céu. E eu fiquei bravo, eu queria subir, pegar o microfone, e o Espírito Santo falou para mim assim, a igreja não é tua, é minha. Eu falei, mas Jesus, ele está falando uma coisa ali que eu não... Ele falou assim, sim, foi eu que mandei ele falar. E tu é um dos 10, levanta e vai lá e dá. Foi a primeira vez que eu dei $10 mil de oferta. Aí eu escutei ele falar assim, olha, eu queria dar 1.000 e eu dei 1.000. Eu queria dar 10 mil, eu dei 10 mil. Eu queria dar 100 mil, eu dei 100 mil. E agora eu estou lutando para dar 1 milhão. Eu falei, pô, eu gostei desse negócio. Porque quem tem 1 milhão para dar é porque Deus abençoou. Nós queremos ser abençoados, mas nós não confiamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero mexer com você hoje. Eu não vim aqui por oferta. Graças a Deus, Deus me prosperou muito. E se é uma igreja que eu não aceito oferta, é aqui. Eu comprei 3 passagens para vir aqui. 3. A primeira foi comprada com o nome errado. Minha esposa errou. Comprou no nome do meu filho. Quando eu fui passar, não passou. A segunda, eu parei na sala VIP, me empolguei com a comida, perdi o horário. Porque eu olhei na hora, eu vi o horário para mim, o horário de embarque era a hora da saída. Então, quando eu fui, eu digo, não, o avião já estava dando tchau para mim, assim. Eu liguei para minha esposa, ela falou assim, não é para você ir. Eu digo, não, é para mim aprender a não atrasar mais. Comprei a 3ª passagem. E quando cheguei aqui, o carro que eu tinha alugado, que era suposto pegar ontem, a moça falou, olha, passou um dia, cancelou, o senhor perdeu, tem que pegar outro. E agora é mais caro, porque está pegando sem aviso. Mas eu sabia que eu tinha que vir aqui. Eu estou quase 20 horas viajando, mas eu sabia que eu tinha que vir aqui. Você sabe o que você precisa para você ser abençoado? O que você já tem na tua mão. Eu quero que você desperte hoje. Às vezes o pastor fala comigo e eu vejo o peso, eu sei o peso que é o pastorado. Vocês viram o prefeito falar para uma multidão. Nós às vezes nós somos chamados para fazer ensinos de coach, e é diferente. Pregar é diferente, falar para a igreja é diferente. Eu sei o peso que é. Só que essa igreja aqui é um exemplo para outras igrejas aqui na região. E essa obra é uma obra muito grande. E eu tenho certeza hoje que eu não vim só para Shalom, eu vim para Fernandópolis. Quero que você se coloque de pé. Qual é o teu trabalho? Cadê o rapaz da bateria? Louvor, pessoal do louvor. Qual é o teu trabalho? Qual é o teu trabalho nessa mensagem? Jesus está voltando. Cinco anos, 8 anos, 10 anos, 3, não sei. Mas Ele está voltando. Talvez você parou de jejuar, talvez você parou de ter aquele momento de oração com Deus. Talvez você parou de ser fiel com os seus dízimos e ofertas. São bíblicos. Pastor, mas eles falam que isso é Antigo Testamento, irmãos. Quando eu cheguei na América, eu ganhava $250 por semana. E era fácil dar um dízimo daquele. Mas Deus foi me abençoando e os dízimos hoje são diferentes. E são valores altos. E se você tem dúvida do dízimo,
Coloca no Google, no YouTube, testemunho do dono da Colgate. Você vai ficar encantado. O povo de Fernandópolis precisa dessa igreja. E nós temos que estar despertos. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. O baterista cheio do Espírito Santo vai nos ajudar com essa bateria. Fecha os teus olhos e começa a refletir o que nós estamos falando. Quando nós entramos na igreja, nós somos todos iguais, irmãos. E quem sabe você veio hoje aqui e você não está congregando. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você não se considera um cristão. E é muito simples, para você ir para o céu, você precisa ter Cristo no coração. Mas é preciso confessar. Preciso confessar que Ele é o teu Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: Jesus morreu na cruz do Calvário, a pior morte que pôde existir na face da terra, durante toda a história dessa terra. Aqui nos Estados Unidos existe a pena de morte, mas eles aliviam para o cidadão. Jesus morreu com pena de morte e maldição. E muitas vezes nós temos vergonha de aceitar a Ele na frente do povo, quando Ele aceitou você nu numa cruz. Ei, eu vim aqui para trazer salvação na tua vida. Eu vim aqui para pregar salvação na tua vida. Eu vim aqui porque Deus quer te prosperar. Deus quer mover essa cidade. Aqui tem muitos Júlios. Aqui tem muitos obreiros, muitos trabalhadores, muitos empresários. Eu coloco a mão sobre empresários que estão vivendo em déficit, que estão em dívida. E Deus transforma, mas eu ensino: seja fiel. Pastor, eu já tenho, pastor. Chegou um rapaz lá com um restaurante. Eu tenho meu restaurante. Eu falei: você não tem nada, rapaz. Deus quer te dar mais. E hoje ele tem 100. E é um dos maiores abençoadores das cruzadas. Então não fique limitado naquilo que você tem. Que quem sabe o que você tem é para você, mas agora Deus quer multiplicar para os outros. Deus não está interessado no nosso dinheiro. Sabe o que Deus quer? A nossa fidelidade. Com os teus olhos fechados, por favor, todos, todos. Eu já tive experiência com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Eu tive experiência com Cristo na minha ordenação pastoral, como eu contei para vocês. Eu tive experiência quando eu fui arrebatado aos céus e eu vi o trono, Deus falando comigo. Eu também tive experiência de ver o diabo. O mundo espiritual é real. O diabo existe, céu existe, inferno existe. E não é aqui o inferno, tampouco o céu é aqui. Ele diz: eu estou indo preparar-vos lugar. Nesse exato momento que eu estou falando com você, milhares e milhares de pessoas estão morrendo sem Cristo. E se você não fizer um alinhamento com Deus, talvez você seja um desses. Pastor, não fala isso. Eu falo, porque é a palavra de Deus que fala. E eu estou como teu amigo, como teu conselheiro da palavra de Deus. Com Cristo vida eterna, sem Cristo morte eterna. Se você entrou aqui hoje e essa palavra mexeu com você, e você diz assim: pastor, eu sou um desse, eu preciso fazer um acerto. Ele morreu na cruz por mim e não teve vergonha. Eu me apresento e me alisto. Eu não estou chamando você para ser um religioso da igreja. Eu estou chamando você para fazer um alinhamento com Cristo. Se o pastor Júlio me permite, eu quero abrir o altar.
Quantos tem aqui que querem receber a Cristo como seu único Salvador? Saia do teu lugar rapidamente e venha. Chega mais perto do altar. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Desperta a tua igreja. Pedir que toda a igreja levante as suas mãos. Repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus. Senhor, eu quero ouvir a igreja. Senhor Jesus. Coloca essa voz para fora. Senhor Jesus. Nós pedimos perdão de todos os nossos pecados. Rompemos hoje toda conexão que sabíamos e conexão que não sabíamos com o reino das trevas. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te recebo no meu coração. E como um soldado, eu estou me alistando para o tempo final. Aviva o meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, a tua palavra diz que no final dos tempos um avivamento está reservado para a igreja final. Eu sou a igreja final. Esse avivamento fala o meu nome. E eu recebo. Eu e a minha casa. Eu e a minha cidade. Eu e o meu país. Buscaremos a Ti. Serviremos a Ti. Somos Teus. O Brasil é do Senhor. Fernandópolis é do Senhor. Senhor, eu sou um soldado e me comprometo a levar adiante
o teu evangelho, em nome de Jesus, não nas minhas forças. Diga comigo: eu me recuso a trabalhar para ti, mas eu vou trabalhar contigo, contigo, contigo. Aonde eu colocar as minhas mãos, o Senhor estará colocando as mãos. As minhas mãos são tuas, os meus pés são teus. Senhor, ensina-me a andar no Espírito. De hoje em diante, nunca mais eu vou me afastar dos teus caminhos. Eu creio no arrebatamento e eu vou anunciar: eu sou o atalaia do Senhor. Anunciarei com tudo, com todas as minhas forças, com os meus bens, com o meu fôlego, até o dia da tua vinda. Eu anunciarei que o Rei, que o Rei, que o Rei, que o Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Duas orações rápidas para mim finalizar aqui. Duas orações rápidas para mim finalizar. Todas as pessoas que estão enfermas, eu não vou poder ficar depois da oração. Então, depois do culto eu tenho outras coisas ali, mas eu não vou poder ficar depois. Todas as pessoas enfermas, levante a mão assim comigo assim. Se você está enfermo, uma enfermidade louca, seja algo que você está sentindo agora, ou seja algo que o médico falou, amém? Seja diabetes. Você crê que Jesus cura diabetes? Câncer, AIDS. Existe alguma enfermidade que é maior do que o nome de Jesus? Não? Você já viu câncer escrito na Bíblia? Como que a Bíblia chama enfermidade? Espírito de enfermidade. E Deus nos deu autoridade sobre espírito, sim ou não? Sim ou não? Amém? Essas pessoas que estão enfermas, coloca a tua mão para cima assim. A pessoa que está do seu lado, coloca a mão no ombro dela. Amém? Diga comigo: Jesus, me perdoa por carregar esta enfermidade, porque a tua palavra diz em Isaías 53 que esta enfermidade que eu estou carregando foi tomada por ti na cruz. Ela não é minha, ela não tem direito de estar no meu corpo. Por isso agora, em nome de Jesus, eu mando ela embora. Sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha geração. Senhor, eu não vivo embaixo de diagnósticos humanos, mas é o teu diagnóstico na minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo restauração na minha mente, no meu corpo, no meu físico, no meu sangue, nos meus ossos, nos meus ligamentos, na minha coluna. E agora, todo espírito de dor e de enfermidade sai do meu corpo, em nome de Jesus. Pai, segundo a declaração dos teus filhos, eu declaro agora aqui, Senhor, uma cura massiva, a tua glória tocando, curando, restaurando, milagres acontecendo agora, Senhor, em nome de Jesus. Profetizo, Senhor, e em nome de Jesus, as mãos deles, Senhor, foi declarado aqui que são tuas. Eles, Senhor, levarão essas mãos e curarão outros enfermos, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.